Eu creio que a teologia da libertação, a gente tomando distância lá depois de 40 anos, ela participa do destino da profecia do velho Simeão. E tomando o menino Jesus dos braços, disse que ele será motivo de queda e de elevação, e motivo de escândalo para muitos. Efetivamente, a teologia da libertação, ela é escândalo para alguns, especialmente aqueles poderosos que não aceitam que nós, teólogos e teólogos da libertação, fizemos a opção por aqueles que eles consideram os zeros econômicos, que não contam nada para o mercado. E nós optamos exatamente em função deles, dizendo eles contam, são pessoas, eles não são consumidores, eles são filhos e filhas sofridas e sofridos de Deus. Optamos por eles. E também ficam tristes aqueles da igreja, de setores da igreja, que não aceitam que os pobres possam ser criadores de um outro modelo de igreja. Uma igreja feita de rede de comunidades, uma igreja de irmãos e irmãs. E esses não gostam da teologia da libertação, porque cometemos essas duas heresias, uma social e outra eclesial. Mas, por outro lado, essa teologia é bênção. Bênção para os milhões e milhares de condenados da terra, que viu uma teologia deu centralidade a eles e que se incorporaram às suas lutas, aos seus sofrimentos. E para nós, teólogos e teólogas, é uma glória, um mérito que nós não devíamos receber, de ter participado um pouco das suas tribulações e dos seus sofrimentos. Então, a teologia é um signo de contradição. Mas, por outro lado, também, é uma teologia que, como nunca talvez antes na história, colocou no centro de sua reflexão os pobres e oprimidos. Aquelas multidões inumeráveis que hoje, depois da crise econômico-financeira, já sobem a 1.250.000.000 de pessoas, que são os filhos condenados da terra, os pobres. E a marca registrada da teologia da libertação é a opção pelos pobres, contra a pobreza, a favor da vida e da liberdade. Não existe teologia da libertação sem essa opção pelos pobres. Embora nas discussões de 2 anos atrás sobre o método da teologia, apareceu curiosamente uma teologia da libertação sem os pobres, só com Deus. Então já não é mais a nossa teologia. E vimos algo singular na teologia da libertação, que dar o centro das nossas preocupações dos pobres, nós também temos incentivado uma dimensão fundamental, que é reconhecer nos pobres aquilo que Gustavo Gutierrez diz, a força histórica dos pobres. Porque podemos ter 3 atitudes face aos pobres. Eles são aqueles que não têm e vamos nos aliar àqueles que têm e vão ajudar os pobres. E daí surge toda uma estratégia de assistencialismo e paternalismo. Uma outra interpretação diz: os pobres têm força de trabalho, eles podem aprender muitas coisas, podem ser inseridos no sistema, ganhar uma profissão, uma nova habilidade e defender a sua vida. E é um avanço.
porque eles têm uma relativa autonomia. Por outro lado, porque estão dentro do sistema, não se dão conta que esse sistema os explora. E eles não são sujeitos à mudança desse sistema. E a terceira posição, que diz: os pobres têm. E tem uma força histórica de não só entrar no sistema, mas de modificar o sistema e de buscar algo alternativo a isso. Quando Norberto Bobbio, esse grande pensador político lá de Turim, talvez o melhor pensador da democracia no século passado, entendeu essa posição singular que nós, teólogos da libertação, dávamos aos pobres, como aqueles que têm força de poder mudar a sociedade, nos deu o doutor honoris causa em política. Não a mim, mas a essa teologia que entendeu assim a força histórica dos pobres. E nós aprendemos isso fundamentalmente de Paulo Freire, que sempre foi considerado, e ele também se considerava, como um dos pais fundadores da teologia da libertação. O pobre como sujeito de sua libertação. Nós entramos depois como seus aliados e caminhamos juntos, mas eles são os protagonistas dessa libertação. Talvez nós, teólogos, fomos aqueles teólogos e teólogas que mais temos falado de libertação. E as igrejas da libertação também. Mas com humildade devemos dizer que nós falamos muito de libertação. Mas geralmente são os outros que vão e libertam, não somos nós. Então é importante entender a teologia da libertação para além dos espaços eclesiais. Dentro do movimento mais global de libertação, da cultura contemporânea, que a partir dos anos 60, eu diria começar pela América Latina, começaram grupos de resistência, de crítica, de não aceitação das formas de sociedade neocoloniais que nós tínhamos, que resistiam, se opunham, que se organizavam como povo. E a partir dos meados dos anos 60, a Europa inteira foi varrida pelo movimento dos jovens libertários, que colocaram em xeque a cultura vitoriana, hábitos tradicionais, em nome de uma liberdade que depois foi para os Estados Unidos e criou ao nível do mundo inteiro um movimento de libertação, que penetrou nas artes, na cultura, na política, e modificou um pouco a paisagem, o imaginário social das nossas sociedades. A teologia da libertação deve ser entendida dentro desse vasto movimento. Que o Weltgeist, na linguagem do Hegel, o espírito do mundo tomou um pouco a humanidade. E também repercutiu dentro da igreja. Mas não só da igreja católica, das muitas igrejas que assumiram a questão da libertação. Desde os seus primórdios, essa teologia foi uma teologia ecumênica, das várias igrejas e de vários teólogos, seja na Argentina, no Chile, na América Central, e mesmo em grupos nos Estados Unidos. Então, é importante reconhecer esse fato para nós não termos a mínima arrogância de que, se falamos muito de libertação, nós estamos dentro de um movimento muito maior, que é o movimento da cultura contemporânea.